Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos aí convosco. Estamos lendo a mensagem Casamento e Divórcio, pregada pelo profeta no dia 21 de fevereiro, se não me engano, é isso aí, do ano 1965. Mas faz tempo, mas a verdade, ela nunca envelhece. Ela nunca envelhece, ela segue sendo a mesma, e nós estamos estudando esta mensagem, que é uma grande pergunta, porque há tantos desvios nessa questão de casamento e divórcio, há tantas más interpretações, mas se é uma pergunta bíblica, tem que haver uma resposta bíblica. E os fariseus perguntaram a Jesus, em Mateus 19, por que disse Moisés que podia dar a carta de divórcio? Eles perguntaram, é lícito o homem repudiar sua mulher? Jesus disse que no princípio não foi assim. Então veja, Jesus não respondeu aquilo como ele queria. Eles pensavam, Jesus remeteu, quer dizer, a memória deles para observar no princípio, lá no Jardim do Éden, como Deus fez. Porque a semente original, ela está sempre no princípio. E Jesus disse, no princípio não foi assim. Os sacerdotes lhe disseram, pode o homem repudiar sua mulher e casar-se com outra por qualquer motivo? Jesus está dizendo, no princípio não foi assim. Então disseram, Moisés nos permitiu dar carta de divórcio e repudiá-la por qualquer coisa que quisessem. O que é? Qualquer assunto que o homem não gostasse da mulher, não fosse mais com a cara dela, ou, entende, ele podia dizer, vai. Dava carta de divórcio, casa com outro, e se vira, só que ela não podia voltar mais para ele. Então, Moisés permitiu isso, mas isso que Moisés permitiu não era no princípio. E até hoje os judeus fazem dessa forma. Qualquer motivo, dá carta de divórcio e bye, minha amiga. Então, e ele disse, Moisés fez isto porque eu estou deixando isso apertar um pouco por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. A pergunta hoje, como a paz mundial virá por política pela União das Nações Unidas? Eu lhes digo que não. Isto sempre falhou e falhará novamente. Mas resta uma verdadeira resposta à pergunta. Haverá paz sobre a terra? Sim. Quando o pecado for tirado da terra, haverá paz. Mas até esse tempo não haverá paz. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Deus deu um remédio para o pecado. Escutem com atenção agora. Deus deu remédio para tirar o pecado da terra, mas o homem da terra não aceita o remédio de Deus. Deus nos deu um remédio e uma maneira de nos casarmos com nossas esposas e vivermos com elas, mas o homem não aceita o remédio de Deus. Não aceita a sua palavra sobre isto. Jesus disse isto. E isto nos faz lembrar
de suas palavras, sabendo que ele disse: céus e terra falharão, passarão, mas as minhas não. A pergunta, a verdadeira resposta que Jesus quer que voltemos é voltar ao princípio. Então, isto seria em Gênesis, porque a palavra Gênesis é o capítulo semente para toda pergunta da Bíblia. E você tem sempre de voltar a ver a semente para verificar que tipo de semente está no campo, para descobrir quais são as suas colheitas. Agora, que tipo de semente está semeada? Gênesis. Sendo o capítulo semente, nós voltaríamos a Gênesis. Jesus nos introduz a essa escritura, no princípio. Agora lembre-se, isto foi quando o tempo se deu a iniciar. Antes disso, era a eternidade. Agora, nossa pergunta que havia, note, se voltamos ao princípio. Parágrafo 90. Agora não fale nisso. E essa é a razão porque eu quero falar devagar, de modo que as pessoas nas linhas telefônicas e que a fita diga isto claramente. Se Jesus disse voltem ao princípio, havia somente um casal de qualquer coisa na terra. Havia um Adão, uma Eva. Eles foram unidos por Deus somente. Uma égua, um macho, um papagaio, fêmea, um macho, no princípio, como ele nos disse para voltar. Havia somente um par de qualquer coisa. Isso é verdade? A congregação diz amém. Então nós encontramos agora que tudo no princípio andava em perfeita ordem e harmonia com Deus, nada estava desequilibrado. Então vocês vejam que a resposta Jesus nos remete ao princípio. E quando olhamos no princípio, nós não vemos um galo e um bando de galinha, um boi, um touro e um rebanho de vaca. Não. Havia um casal de cada espécie. Havia um Adão e uma Eva. Um elefante e uma dona elefanta, né? E assim por diante. Então, vamos voltar ao princípio. Tudo no céu ainda está em ordem. Todas as estrelas, as galáxias, o sistema solar, tudo está perfeitamente em ordem. Se um deles se movesse, isso interromperia o programa inteiro. Agora escute, está vendo? Uma interrupção estraga o programa inteiro. Agora, quando os seres humanos andavam em continuidade com Deus, com um homem e uma mulher, esta mulher pecou e isto tirou o programa terrestre inteiro da continuidade com Deus. Portanto, uma palavra acrescentada a este livro, ou uma palavra tirada dele, tira um cristão da continuidade com Deus. Tira uma igreja da continuidade com Deus. Tira uma família da continuidade com Deus. Todo crente pode ser lançado fora por não aceitar toda a palavra de Deus. É duro? É, todo crente pode ser lançado fora. Pode se perder por não aceitar toda a palavra de Deus. Então, qualquer interrupção do programa, isso traz uma consequência. O pecado de Eva trouxe consequência. Eva saiu do seu lugar. Levou o seu esposo ao mesmo pecado.
E isto trouxe tudo aquilo que estava sob o domínio do homem, a natureza, tudo caiu. A terra passou a produzir espinhos e muitas coisas começou. Por quê? Alguém saiu do programa. É a mesma coisa do que tirar ou acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Isso tira o teu companheirismo, a tua continuidade com Deus. Então, devamos, como cristãos, ter cuidado. Porque um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Então, foi a mulher que causou a separação do admirável lar. Não foi um querubim que incomodou a terra. Não foi Adão que lançou fora o lar. Não foi nada mais que lançou fora o lar e tirou a coisa toda da continuidade, mas uma mulher, Eva. E é aqui que o princípio de que Jesus falou foi quebrado. Jesus disse: no princípio, Deus fez um macho e uma fêmea de cada espécie. E agora, quando esta mulher, não a égua, não a cadela, mas a mulher, ela quebrou a continuidade inteira da operação de Deus na terra e lançou tudo na morte. A mulher, não o homem, ela quebrou o pacto. Ela quebrou o pacto. Por quê? Porque ela cruzou os limites da palavra de Deus. Agora, se ela quebrou seu pacto com seu esposo, ela quebrou seu pacto com Deus. Então, porque ela quebrou o pacto com Deus, ela o quebrou com seu esposo. Isso é muito importante compreender. Olha bem. Quando a Escritura diz que o homem é o cabeça da mulher, o varão é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. E o símbolo de toda a fidelidade, que mostra a autoridade, assim como Sansão tinha um pacto no seu cabelo, é o cabelo da mulher. Por isso que a mulher não deva cortar o cabelo. Quando ela corta o cabelo, a Escritura diz que ela desonra a sua cabeça. Desonra a Cristo, desonra a Deus. O cabelo, minha irmã, representa isto, este símbolo, que lhe dá poder até mesmo sobre os anjos. Veja você, você simplesmente quebra a continuidade, quebra a proteção de Deus e sobre você, quando você corta o seu cabelo, mesmo seja a ponta do seu cabelo, entende? Porque é cabelo. E você fica, como diz, você fica exposta a qualquer espírito. Você está sem a sua proteção. Desonrou o marido. Ah, mas não sou casada. Desonrou a Cristo. Cristo é o teu cabeça, minha jovem. E o que acontece? Você fica exposta a espírito. Por isso que vem a fraqueza e a pessoa não sabe dizer não para o pecado. Então, o que o cabelo representa? O cabelo representa esse sinal de submissão. Então, amados, se você quebra com o teu esposo o teu voto, você quebrou com Deus. Por isso diz o profeta, quando a mulher ela trai o seu marido, ela morreu. Ela morreu. Para o seu esposo, ela morreu. Está morta, acabou. 95. E quando você quebra sua promessa e seu pacto para com a palavra de Deus,
Isso foi o que causou tantos membros da igreja ilegítimos. Porque um grupo de homens se ajuntou e disse: bem, ela não quis dizer isso. E isso tira a organização inteira da continuidade com a palavra. Nós não cremos nisso. O Dr. Jones diz que isso não é assim. Mas contanto que Deus tenha dito que isto é assim, ele disse: seja a palavra de todo homem mentira e a minha seja verdadeira. Aí isto quebra a continuidade. Agora, nós vemos, sendo que a continuidade está quebrada, então a linha de vida foi quebrada. Também a linha do tempo foi quebrada. O pacto foi quebrado. Tudo se espatifou. O que causou isto? Uma mulher. Isso foi o que quebrou o pacto. Agora, se você quiser ler isto, você pode ler em Gênesis 3. Agora foi então que foi determinado que o homem dominasse a mulher. Pela palavra de Deus. Ela não era mais coigual com ele. Ela era coigual em natureza. Você sabe. Mas quando ela transgrediu a palavra de Deus, Deus determinou que o homem fosse dominador sobre ela. Gênesis capítulo 3, verso 16. Se você quiser anotar isto, ela não era mais igual ao homem. Ela foi a transgressora da palavra de Deus. Você não vê a igreja aqui? Então veja vocês. É claro que esse assunto não agrada as feministas de forma nenhuma, onde já se viu. Mas está escrito, Gênesis 3,16, que Deus, ele simplesmente disse à mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre você. Aí está, minha jovem, você quer casar, você já tem que saber disso aí. Você tem que saber disso. Os meus pais já mandam em mim. Você não vai querer casar para ser livre e fazer o que você bem quer. Deus te pôs em sujeição. Esse é o teu lugar. E se você quebra essa palavra na sua vida, você quebrou a continuidade com Deus. E é claro que vai colher consequências de tudo isto. Nós não vamos entrar nessas questões assim, mas cada irmão, você jovem, tem que estar preparada para dar esse passo. Se você está determinada a não submeter ao seu marido, ao seu cabeça, então fica solteirona. Obedeça ao papai e à mamãe até que eles morram, e depois você manda em você. Você não vê a igreja aqui, quer dizer, a mulher é um tipo da igreja. A transgressora da palavra de Deus, que a tirou completamente da continuidade. E isto é o que a igreja fez, e lançou morte espiritual sobre a coisa toda. Agora, você entende por que eu bato nestas coisas como faço? É verdade, isso são fatos bíblicos. Note, porque ela fez tal coisa, como pôde essa amável, bonita e perfeita mulher? Eu vi uma pintura certa vez, eu creio que foi na Grécia, de um artista, que pintou o retrato de Eva. Ela era a coisa de aparência mais horrível que eu já vi. Isso mostra para o que uma mente carnal pode olhar. Porém, ela não era. Ela era bonita porque ela era mulher perfeita, toda mulher. Note, porque ela fez tal coisa estando nessa elevada ordem, ela estava exatamente com o homem coigual a ele,
Porém, todos sabemos agora que ela perdeu sua coigualdade com o homem quando pecou, e Deus disse: o homem será o seu dominador daqui por diante. Agora, essa é a escritura, se você quisesse, nós poderíamos lê-la. Estou lhe dando as escrituras para economizar tempo para esta grande conexão através do país, de modo que você possa ler isto você mesmo. Note a razão por que ela fez isso. Como Satanás conseguiu chegar a ela? Você sabia que Satanás era coigual a Deus um dia? Certamente que era, tudo exceto o Criador. Ele era tudo, encontrava-se à destra de Deus, nos céus, o grande e proeminente querubim. Note a razão por que ela fez isto. Ela não estava na criação original. Ela não está na criação original de Deus. Ela é um subproduto. Portanto, no princípio, como Jesus se referiu a isto, ela não era ser criativo original de Deus. Ela é um subproduto do homem, quando Jesus se referiu a o princípio. Lembre-se, Adão era tanto masculino quanto feminino. Então, antes de entrar nessa questão de Adão, por certo, alguma mulher até torce o rosto nessa hora, estão me chamando de subproduto. Estamos falando da criação. Podemos ver que Deus fez Adão. Depois que Deus fez Adão, dele tirou ela. Entende? Então, ela não era um produto original. Por isso é que houve essa queda. Porque o produto original não poderia cair. Vocês vão ver um profeta mostrando como que isso aconteceu, como que no princípio as coisas eram. Lembre-se, Adão era tanto masculino quanto feminino na criação original. Mas então ele foi separado por uma costela. Note, porém, um subproduto. E note, a única de toda a criação de Deus, de todo animal e tudo mais, ela foi a única projetada dessa maneira. Eva foi a única da criação, vamos dizer, projetada fora da coisa original. E quando ele diz que no princípio Adão e Eva, Adão era tanto masculino como feminino, vocês podem olhar em Gênesis 2, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem e mulher. Quer dizer, a natureza de Adão havia ambas coisas. Mais tarde foi que Deus separou esta natureza. Quando fez o corpo de Eva, tirado de Adão, de uma costela, e colocou aquele espírito feminino em Eva. E Adão olhou ali e disse, bem, eu sou ela e ela é eu. Ele deu uma identidade a ela. A mesma coisa, tudo isso é um tipo de Cristo. Quando ele morreu na cruz, pode ver que ele foi furado ao lado, ali saiu sangue e água. E ali ele morreu, e dali saiu a sua igreja. A sua igreja, sua Eva. Porque tudo é um tipo. Gênesis quer dizer princípio. E de entre os livros que o diabo mais odeia na Bíblia é justamente Gênesis e Apocalipse, o primeiro e o último. E nós vemos que tudo isso ali é um tipo da igreja. Como Eva estava em Adão, a igreja estava em Cristo. Por isso ele é
a criação, a nova criação de Deus. Em Cristo, somos novas criaturas. Note, porém, um subproduto, e note, a única de toda a criação de Deus, de todo animal e tudo mais, ela foi a única projetada dessa maneira. 107, parágrafo. Todas as outras fêmeas estavam na criação original. Todas as outras fêmeas estavam na criação original, porém Eva não estava na criação original. Veja isso, tinha que ser feito dessa maneira. Nós chegaremos a isto dentro em pouco. Note, nessa criação em que ela esteve, não na original, mas um subproduto. E nessa criação há. Agora, eu não quero ferir seus sentimentos, mas quero lhes dizer a verdade. E vocês somente se sentem quietos, vocês estão se portando bem. Não há nada projetado para ser tão enganoso. Então o profeta até diz, você é quieta, estão se portando bem, aguente mais. Agora ele vai falar de uma natureza muito volúvel. Não há nada projetado para ser tão enganoso quanto uma mulher, que é enganosa. Não pode haver nada mais, não há nada feito para ser assim. Também não há nada que possa ser tão facilmente enganado como uma mulher. Agora, a queda prova que esta declaração é verdade. A queda no princípio. Ela não estava na criação original do princípio. Ela estava em Adão, mas não no sexo feminino. Ela própria, no princípio, ela foi o subproduto feito. Agora, não há nada projetado que possa enganar e ser enganado tão fácil como uma mulher. Não há nada projetado ou que possa se rebaixar tanto quanto uma mulher pode. Pense agora, não há nada projetado em toda a criação que possa se rebaixar tanto quanto uma mulher pode. Ela pode despedaçar o coração de um homem mais fácil que qualquer outra coisa que há no mundo. É sua esposa. Deixe que essa agradável, pequena esposa comece a andar com algum outro homem. Olhe para esse sujeito sentado ali, com seus filhos, as lágrimas pingando de seus olhos. Ela é projetada dessa maneira. Ela é projetada para fazer isto. Não há nenhum porco, nem cão, nem outro animal projetado como ela, ou que possa se rebaixar tanto quanto ela pode se rebaixar. Agora, isso é verdade. Com respeito a minhas irmãs, eu só quero que vocês observem. Nenhum animal pode ser imoral. Você pode chamar o cão uma cadela, a cachorra. Você pode chamar o macho, porco, uma porca. Porém, sua moral está 1.000.000 de milhas além de muitas estrelas de Hollywood. Isso é o quanto ela é projetada para se rebaixar. Ela não pode. Somente pense nisto. Não há nada no mundo feito na criação de Deus que possa ser imoral, se rebaixar esse tanto. Você diz, espere um minuto, homem. Nós vamos chegar a isso. A mulher tem que dizer sim. Note, não há nada projetado para se rebaixar tanto ou ser obsceno, exceto a mulher. Um cão não pode fazer isto. Um porco não pode fazer isto. Uma ave não pode fazer isto. Nenhum animal é imoral. Nem pode ser, porque não está projetado de modo que possa ser. Uma porca não pode ser imoral. Uma cachorra não pode ser imoral. Uma ave fêmea não pode ser imoral. Uma mulher é a única coisa que pode fazer isto. Agora está vendo onde Satanás foi? Está vendo? Porém ela ainda tem. Ela é a tal
que tem o poder de dizer sim ou não. Se ceder ou não. E hoje em dia, desculpa, deixa-me... Esse mundo de liberdade, as mulheres trabalhando fora e ter seus direitos, e ter seu próprio poder aquisitivo, não depender mais do homem. E veja vocês, quanto tem aumentado a infidelidade. Não digo todas, claro que é exceção, e muita. Mas eu pergunto, parece que não suporta viver em ter liberdade? Quantas chegam diante? Quantos problemas de casais? Homem chorando, arrebentado. Por quê? Colega do trabalho, você, irmã, é que diz sim ou não, está em você. Mas parece que não existe uma certa virtude, força, para manter virtuosa. Quantas e quantas têm caído? Quantas? Claro que há exceções. Bem, a estatística diz. A estatística mostra quantas pularam a cerca. Agora está vendo onde Satanás foi? Satanás foi justamente no ponto mais frágil. Está vendo? Porém, ela ainda tem, ela é a tal que tem o poder de dizer sim ou não. Veja, depende de onde ela queira se segurar. Está vendo? Agora aqui nós podemos ver claramente a semente da serpente. Onde ela entrou, há somente um lugar a que ele poderia ir. Se isso não é capaz de dizer exatamente o que é, alguém está cego. Está vendo? Veja, tinha que chegar nisso. Note, a razão por que os animais não poderiam fazer isto, uma fêmea animal, é que elas estavam na criação original. Porém, a mulher não estava nessa criação original. Agora nós estamos voltando para desenterrar isto. Então, trazê-lo diretamente ao dia moderno no Testamento. Ela está projetada sozinha para obscenidade e vida suja. Um cão não pode, e nenhuma outra fêmea pode. É só a mulher que pode. Um cão ou qualquer outro animal uma vez por ano, e isso por seus filhotes, não por prazer sexual, mas por seus filhotes. A velha porca, a velha cadela, uma vez por ano. Um momento, isto é por seus filhotes. Mas uma mulher é projetada para qualquer ocasião que ela deseje. Eu tenho algumas coisas riscadas aqui agora, você pode imaginar o resto. Um cão não pode, mulher pode. Eu espero que o Espírito Santo lhe revele o resto disto que eu risquei aqui. Bem, mas é fácil você ver. A cadela tem que entrar no cio. Isto para ter filhotes. Mas a mulher não. É quando ela quer. Entende? É aí que está a coisa. E nos dias atuais, devido a tanta propaganda e tanta coisa para despertar, parece que as mulheres vivem em um cio constante e os homens também é despertado, estão na mesma condição. Aonde se vai dar? No que vai dar tudo isso? Agora, por que a coisa é quando ela quer? Ela não está na criação original, diz o profeta. E Jesus nos remete para olhar o princípio. E o que estamos fazendo
é dando uma olhada na Bíblia como era a coisa ali no princípio. Ela é a única espécie de fêmea que é feita mais bonita que o macho. Não há outra espécie entre coisa alguma. Todas as outras criaturas de Deus são machos bonitos, tais como em animais, aves e assim por diante. Sempre o macho é bonito. Olhe para o grande cervo, grandes e belos chifres, grande forma, e a pequena e humilde serva. Olhe para o grande galo com todas as suas bonitas penas, e a pequena galinha marrom. Olhe para as aves, o galo e a galinha. Por quê? Porque foi de tal modo de todas as criaturas de Deus? Cada criatura, no macho está o mais bonito. Entre as ovelhas, entre os porcos, entre os cavalos, entre qualquer coisa mais. É sempre o grande macho que é bonito. E nas aves. Porém, na raça humana, é a mulher que é bonita, não o homem. Se ele é, há algo errado, há semente cruzada em algum lugar. Ai, 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 né? Originalmente é dessa maneira. Por quê? Porque isso foi feito para enganar. Seu projetista, Satanás, ainda está trabalhando nela também nestes últimos dias. Tem sido a razão da queda de muitíssimos ministros. E o profeta adverte que 3 coisas tentam o ministro: dinheiro, fama, que é popularidade, destaque, né? Orgulhoso, e mulher. E quantos têm caído por isto? Agora que você, irmã, nunca seja culpada de derrubar o homem de Deus. Porém, na raça humana, é a mulher que é mais bonita, não o homem. Se ele é algo errado, já lemos, né? Permita-me também parar aqui só por um momento. Bonita! Vocês sabiam que na primeira destruição internacionalmente do mundo, ou mundial, foi por causa de mulheres bonitas? Quando viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, está certo? Você notou o aumento da beleza das mulheres neste dia? Eu vi o retrato de Pearl Hombre, uma mulher, né? Que supostamente era a mulher mais bonita da nação em certa época. Não há uma adolescente nesta escola que não se exceda, que não a exceda no que diz respeito à beleza. O aumento da beleza das mulheres está mostrando o tempo do engano. Quando a igreja pareceu mais bonita do que hoje, tudo está dando destaque a grandes e excelentes edifícios, e milhões disto e milhões daquilo. Você não vê ela, o engano? Então, nós vamos parando por aqui para continuar. Vamos continuar na próxima semana com assuntos de família, lendo a mensagem Casamento e Divórcio. Quando o Senhor Jesus foi questionado a esse respeito, se era lícito divorciar, ele disse: no princípio não foi assim. E agora voltamos ao princípio, o profeta nos chama ao princípio, como Deus o instruiu ali no monte. E então estamos vendo esses passos do princípio. Veja vocês, como era no princípio e como as coisas são hoje e por que houve o que houve. A queda do homem trouxe o quê? A poligamia, antigamente. Entende? Trouxe mesmo para os animais a poligamia, porque tudo caiu.
Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. E eu digo a você, leia esta mensagem, Casamento e Divórcio. E acompanhe a nossa leitura com os comentários. E garanto que você vai aprender muita coisa com isto. E enquanto você está ouvindo, você também pode medir os teus limites, entende? Os teus elos estão fortes, estão fracos, e que Deus possa te abençoar. Mas esta questão de casamento e divórcio é o maior problema no mundo. Seja comunista, seja capitalista, é um problema só. Mas por quê? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E vamos então aguardar para a próxima semana a continuação dessa leitura. Boa noite a todos. Amém.